Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e hoje o Vasco finalmente anunciou a contratação do atacante Nuno Moreira, novo reforço contratado aí pelo Vasco. Vamos falar muito da chegada desse jogador. Também outro reforço contratado, já vai pro clássico aí contra o Flamengo. Muita coisa pra gente falar, saída de jogadores. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí pra você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, pessoal, ontem o Vasco aí acertou a rescisão contratual com o volante Zé Gabriel e o jogador já cobra o Vasco aí cerca de 5 milhões de reais e cogita até mesmo acionar o clube na justiça, caso não receba essa quantia que o Vasco deve a ele. O jogador que foi pouquíssimo aproveitado nessa temporada, somente nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca, saiu do clube de graça, né, cara? Mas o Vasco ficou com essa dívida aí, né? O Vasco vai ter que quitar essa dívida para não correr risco de sofrer um transfer ban. Esperamos que o Vasco consiga resolver essa questão do Zé Gabriel, que já vai entrar lá na recuperação judicial, que o Vasco está tentando resolver para amenizar suas dívidas e ter um clube mais saudável, né, cara? Essa é uma notícia muito positiva aí, vindo dessa diretoria do Vasco, né, cara? Vejo muita gente aí agora elogiando o Pedrinho como salvador da pátria, mas 10 dias atrás, 5 dias atrás, estava xingando o Pedrinho, né, cara? Eu ainda acho a gestão do Pedrinho muito fraca, sei que isso é uma situação muito boa para o Vasco, benéfica ao Vasco, mas a gestão dele não é boa e ponto. Essa é a minha opinião. Você pode discordar, você pode achar que o Pedrinho é um novo semideus aí no Vasco, mas na minha opinião ainda não é isso tudo a gestão dele. Esperamos que dê certo. Isso, como eu venho dizendo aqui, é obrigação de presidente que passa pelo Vasco. A gente elogia por culpa dos outros que não fizeram isso. Como eu venho dizendo aqui no canal, ele deixou muito a desejar devido aí vários problemas de futebol, né? Porque contratou meia dúzia de atacantes agora, que eu vou achar que o Marcelo Santana é o melhor, que o Pedrinho é o melhor. Longe disso, cara. Deixaram muito a desejar na janela de transferências, mas nessa questão do processo judicial, isso aí é muito bom. É um ponto positivo para essa diretoria do Vasco aí, com o Carlos Amodeu também, que vem sendo um responsável, o CEO do Vasco, vem sendo também um responsável para que o Vasco conquiste muitas coisas aí internamente, né? Torcemos para que o clube seja mais saudável no futuro e, como eu disse, essa dívida aí do Zé Gabriel vai entrar nesse processo de recuperação judicial, além de outras dívidas. O Vasco irá pagar anualmente cerca de 10 milhões de reais, cara. Isso é muito importante, né? Vai sair muito menos dos cofres do Vasco em relação a dívidas do que era anteriormente, né? Era mais ou menos na casa de quase 80 milhões de reais. Esperamos aí que o Vasco seja um clube mais saudável no futuro. E como eu falei, a situação do Zé Gabriel está resolvida e, além dele, o Vasco também tenta acertar a rescisão contratual com outros jogadores. E o próximo deverá ser o volante De Luca. Esse jogador aí tem contrato até dezembro de 2025 com o Vasco, sequer vem sendo também relacionado para as partidas, muito mal nos jogos iniciais do Vasco no Campeonato Carioca, e torcemos realmente para que esse jogador saia do Vasco, porque é um jogador que não vai agregar, não será aproveitado, e também deve ter um salário alto, porque ele foi um dos primeiros reforços contratados pela 777 Partners, a era SAF do Vasco, iniciou lá com Pedro Raul e também com o De Luca e o Léo Pelé, foram os 3 primeiros reforços contratados pela empresa norte-americana, pelo Paulo Brax, né, que hoje critica o Vasco, mas ele foi o responsável por trazer essas bombas aí para o Vasco. Deixa nos comentários o que você acha da saída do Zé Gabriel. De Luca deverá ser o próximo. O Vasco também tenta resolver a situação de jogadores que têm contratos mais longos, como o caso Rães Forza, Maxime Domingues, jogador que estão vencendo aproveitado pelo técnico Fábio Carilli, Jean Davi. O Vasco está louco para negociar também esses jogadores, além de outros atletas que poderão ser emprestados. Caso do JP, por exemplo, um jogador que também não será aproveitado pelo clube e tampouco pelo técnico Fábio Carilli. Bom, e agora há pouco saiu a informação da definição aí, realmente, do jogo do Vasco contra o Flamengo no Engenhão e também o horário dessa partida, né? O Vasco irá enfrentar o Flamengo aí no primeiro jogo, que será aí no próximo sábado, aí no dia 1º de março. Esse jogo será às 6 horas da tarde ou às 6 horas da noite, para quem preferir. Esse jogo aí será no Engenhão, a partida de ida, né? O Vasco aí tem a obrigação de vencer o Flamengo para conseguir tentar uma classificação, já que o Flamengo joga por 2 resultados iguais. O Vasco precisa vencer um e pelo menos empatar o outro, ou lógico, vencer os 2 para conseguir se classificar. O jogo de volta também será no sábado seguinte, dará aí no dia 8 de março, e essa partida será no Maracanã, com o mando de campo do Flamengo, e também será às 6 horas da tarde aí. Esperamos que o Vasco consiga vencer o Flamengo e eliminar esses mulambes, quem sabe de quebra tentar lutar pelo título carioca depois de alguns anos, né, cara? Depois de 9 anos, né? O último título do Vasco foi lá em 2016
e com certeza os jogadores do Vasco têm que entrar com sangue nos olhos depois da humilhação grandiosa que a gente sofreu no último clássico, também para calar essa mídia aí que vem falando mal do Vasco, né, cara? Esses caras aí vêm se desfazendo muito do clube. Deixa nos comentários o que você espera desse jogo, se você acredita numa vitória do Vascão. Bom, e hoje tivemos uma boa notícia envolvendo o Benjamin Garré. O jogador foi registrado aí no bid da CBF e já poderá fazer sua estreia contra o Flamengo aí no próximo final de semana, lá no Campeonato Carioca. O jogador ainda sequer treinou com o elenco do Vasco. A tendência é que nos próximos dias ele tenha esse contato aí com o elenco vascaíno e faça seus primeiros treinamentos e fique à disposição para o clássico contra o Flamengo. Além dessa situação do Benjamin Garré, hoje o Vasco anunciou oficialmente a contratação do Nuno Moreira, novo reforço do Vasco contratado, português de 25 anos. Chega aí com um contrato até dezembro de 2027 com o Vasco. Jogador que é cria da base do Sport em Lisboa, onde também iniciou sua carreira como profissional. De lá foi para o Vizela, onde fez uma boa temporada e acabou sendo contratado pelo Casa Pia de Portugal, onde esteve nas últimas temporadas lá no futebol europeu e agora é novo reforço do Vasco, né? No Casa Pia, o Nuno vivia sua melhor temporada da carreira e era um dos destaques da equipe. Na atual temporada tem 9 gols marcados e 5 assistências. Ele também foi eleito o melhor jogador da Liga Portuguesa no mês de janeiro. Esse é o novo atacante do Vasco, né? Esperamos que esse cara dê muito certo. É um jogador que chega com status de titular, vai vestir aí a camisa 17, que era do Emerson Rodrigues. Torcemos para que dê muito certo a contratação dele e também do Benjamin Garré, né? 2 jogadores que, em tese, chegarão aí para serem titulares no elenco do Vasco, no time principal do Vasco. Além, claro, também da gente poder contar com o Adson a partir do mês que vem. Deverá ser entregue o trabalho físico ali, deverá ser entregue à comissão técnica do Fábio Carille. Ele deverá fazer um condicionamento físico ali para voltar a ter ritmo de jogo, para poder voltar a atuar em campo, né, cara? O Adson provavelmente, pro início do Campeonato Brasileiro, deverá já estar à disposição do técnico Fábio Carille. Uma ótima notícia também, o Vasco ganhando mais uma peça aí para o ataque. Ainda falta fechar, concluir também e oficializar a contratação do Lloyd Augusto, que deverá ser o próximo reforço oficializado pelo clube. Ainda também tem a situação do Brian Palácio, jogador que deverá chegar por empréstimo junto ao Atlético Mineiro, e outros nomes que estão mais distantes, né, cara, que não tivemos mais novidades, mas quem sabe o Vasco pode ainda contratar mais um zagueiro. Vale ressaltar que a janela nacional ficará aberta por mais alguns dias após o fechamento da janela, agora na próxima sexta-feira, no dia 28. A janela internacional vai se encerrar, mas a nacional continuará aberta. O Vasco pode contratar jogadores que estão atuando aqui no futebol brasileiro. Deixe nos comentários o que você espera da chegada do Nuno Moreira, também aí o Benjamin Garré, que deverá fazer sua estreia contra o Flamengo. A tendência também é que o Vasco consiga a liberação também para o Nuno Moreira fazer aí a sua estreia também contra o Flamengo. Tomara que o Vasco consiga registrar ele o mais rápido possível para esses 2 jogadores estarem à disposição do Fábio Carille. Ritmo de jogo eles têm, né? Porque estava atuando lá na Europa. Condicionamento físico deve estar ok, deve estar tudo em dia. Só falta aí, claro, o entrosamento com os novos companheiros. Desejamos sorte a esses 2 jogadores aí. Bom, pessoal, valeu demais ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, tamo junto. É nóis!